Durante 6 dias far-se-á o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo, sagrado, consagrado a Yahweh. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas se sobreviver um dia ou 2, não será punido, porque é dinheiro seu. Não tem nenhum problema. Se ele tivesse morrido, aí sim, aí tá errado. Mas se deu umas porradas ali, passou um dia ou 2, ele se levantou, tá tranquilo, vida que segue. É propriedade sua. Isso é Deus falando, teoricamente. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis o animal. Cara, coitado do animal. O animal não só foi estuprado, como ele também é condenado à morte por Deus por ter sido estuprado. Parece certo para você? Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Mais à frente, em Mateus 8, Jesus lança demônios nos porcos. Essa aqui é muito bizarra. Uma pessoa moralmente evoluída como Jesus não faria isso com os porcos. Especialmente hoje, que há um olhar mais atento para a questão animal, isso é ultrajante. Mas muitas pessoas que sequer se importam com os animais falam que isso não é nada, que não tem nada de errado acontecendo aí. Mas a gente está falando de alguém que dizem ser Deus. No Brasil e em muitos países, muitas pessoas acreditam que o que está escrito nesse livro, na Bíblia, aqui eu tenho a minha Bíblia de Jerusalém, é a palavra revelada de Deus, do Deus teísta, o Deus autoexistente, onipotente, perfeitamente bom e perfeito. Isso é impossível, ao meu ver. É impossível que esse Deus exista. Muitos filósofos e teólogos tradicionalmente o colocaram como um Deus fora do tempo, que teria criado verdades necessárias, o que é impossível, que teria criado o próprio tempo, o que é impossível também. Mas esse vídeo não é uma questão de debate filosófico. A gente vê isso em outros vídeos. Nesse vídeo a gente vai abordar pura e simplesmente passagens antiéticas da Bíblia. Veja, um mínimo requisito para começar a avaliar a possibilidade do que está escrito aqui ser a palavra revelada de Deus, desse ser maximamente bom, o que é impossível, pois sempre poderia haver mais níveis de bondade, não importa a bondade que esteja acontecendo, mas enfim, não é um vídeo sobre argumentos filosóficos. Para começar a avaliar se o que está escrito aqui poderia ser a palavra desse suposto Deus, a gente precisaria de enxergar nesses preceitos, nesses dogmas, um mínimo de ética. E a gente vai ver que nem isso é atingido. Então eu espero que ao fim desse vídeo, quando a gente tiver lido e comentado as passagens que eu selecionei, se você pensa que, de fato, o que está na Bíblia é a palavra revelada de Deus, é uma revelação no Antigo e no Novo Testamento, ou só no Antigo Testamento para os judeus, na Torá, é a palavra revelada de Deus, eu espero que no final desse vídeo essa crença seja um pouco duvidada, um pouco questionada, a menos que o seu pensamento seja puramente ideológico e você não tenha intenção de buscar a verdade, e sim de reafirmar aquilo que você quer acreditar por medo, por hábito, por o que quer que seja. Nesse caso eu não tenho o que dizer para você e eu nem sei francamente o que você está fazendo nesse vídeo. Mas enfim, vamos a ele. Vamos começar com uma passagem de Êxodo 35, 2.2. Uma passagem sobre a lei do Shabat, o dia santo na tradição judaica. Uma tradição que existe até hoje. Se você for para Israel, muitas coisas não funcionam durante o dia de Shabat. Ortodoxos não andam de elevador, não pode exercer nenhum trabalho, você deve apenas repousar. Muitas coisas na cidade vão estar fechadas por causa desse dia de descanso. A maneira que isso aparece na Bíblia é extremamente assustadora. Olha só quão radical é essa passagem de Moisés, que teoricamente estaria revelando o que lhe foi dito por Deus. Durante 6 dias far-se-á o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo,
um dia de repouso completo, sagrado, consagrado a Yahweh. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. Então, workaholics, pessoas que precisam trabalhar ao sábado por algum motivo, motivos financeiros, seriam condenados à morte sem exceção. Por mais que hoje em dia a gente viva a sociedade do cansaço, exista muito a síndrome de burnout. Isso é extremamente, para qualquer padrão de ética moderna, ultrajante. Parece muito estranho que seja a palavra do Deus, Criador do Universo, maximamente sábio e bom. É claro que muitos religiosos, hoje em dia, vão vir com interpretações diferentes e vão dizer que nem tudo é ao pé da letra, o que é muito estranho, francamente, porque se Deus fosse propor a revelar a verdade absoluta da realidade, dos costumes, por que ele ia permitir que isso acontecesse? Por que ele não ia se fazer entender mais compreensivelmente e mais definitivamente o que ele realmente pensa? Então é muito mais razoável pensar que isso não é nada de sobrenatural, não tem Deus nenhum, isso é apenas uma série de pessoas no deserto tentando estabelecer costumes num período arcaico, com padrões arcaicos. E, infelizmente, por milênios, pessoas ficaram comentando e criando outras interpretações para continuar justificando uma crença irracional de pessoas do deserto. Mas, enfim, nosso trabalho aqui é fazer com que as pessoas se deem conta disso. Então vamos continuar. Levítico 20. Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe deverá morrer, visto que ele amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo. Pessoas como eu, que vieram de famílias muito boas, não tem motivo nenhum para amaldiçoar pai e mãe, pelo contrário. Mas pessoas a quem pais ou a mãe foram muito abusivos, podem vir a dizer algumas palavras num momento de raiva, não significa que a pessoa seja a pessoa errada da história. Ela pode ter sofrido um abuso absurdo e ter descontado verbalmente a sua raiva. Essa pessoa merece morrer? É estranho para alguém que deteria a sabedoria ética universal de todos os tempos. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Então, grande parte da nossa cultura hoje estaria exterminada. A nossa dificuldade de se ater ao princípio da monogamia é extrema, historicamente. Me parece bastante radical também. As pessoas podem cometer esses erros, elas sentem desejos. É claro que está errado trair o seu parceiro, mas você precisa morrer por causa disso? Você não é nem preso por causa disso, de acordo com os nossos padrões seculares. Quem dirá a morte? O homem que se deitar com a mulher do seu pai descobriu a nudez do seu pai. Ambos deverão morrer, o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Em parte por causa de passagens como essa em livros que pessoas acreditam serem sagrados e a visão revelada do Criador do universo e detentor da verdade, do que é bem, do que é bom, do que é certo, do que é errado, é que homossexuais ainda são muito perseguidos. E pessoas que são analfabetos funcionais, pessoas que seguem ideologias cegamente e que não buscam desenvolver o seu próprio intelecto, simplesmente reproduzem essas coisas porque está escrito no livro e perpetuam esse preconceito, essa perseguição, essa discriminação e vários crimes de homofobia. Pessoas muito expressivas no Brasil, nos Estados Unidos, infelizmente, por causa disso. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis o animal. Cara, coitado do animal. O animal não só foi estuprado, como ele também é condenado à morte por Deus por ter sido estuprado. Parece certo para você? Vamos para Deuteronômio 7. Aqui a gente vê Deus manifestando o seu desejo de sangue, manifestando o seu apoio ao genocídio, manifestando a sua parcialidade com relação à espécie humana, dizendo que o povo de Israel é o povo selecionado, e também um pouco dessa sua capacidade de ser afetado pelas coisas humanas, dessa sua mágoa, desse seu ciúme, dessa sua profunda insegurança.
o que não é muito característico de deuses em geral. Mas isso me lembra vários deuses pagãos, isso me lembra uma coisa mais primitiva, para mostrar que como o monoteísmo vem do politeísmo, ele vem de um período primitivo da história. E é infelizmente lamentável, né, que esse Deus continue sendo adorado hoje, no século XXI. Vamos ler a passagem. Quando Yahweh, teu Deus, te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la, e expulsado nações mais numerosas do que tu, quando Yahweh, teu Deus, entregá-la a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não farás aliança com elas e não as tratarás com piedade. Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um de seus filhos, nem tomarás uma de suas filhas para teu filho, pois deste modo o teu filho se afastaria de mim para servir a outros deuses. E a cólera de Yahweh se inflamaria contra vós, Yahweh, Yahvé, como você preferir falar. Eis como deveis tratá-los. Demolir seus altares, despedaçar suas estelas. Eu não sei o que é isso, por sinal. Cortar seus postes sagrados e queimar seus ídolos. Pois tu és um povo consagrado a Yahweh teu Deus. Foi a ti que Yahweh teu Deus escolheu para que pertenças a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sob a face da terra. Muitas pessoas vão dizer, tá, Mateus, mas isso é o Antigo Testamento. As coisas eram bárbaras ali, depois Jesus veio e corrigiu tudo, Jesus é perfeito. Então, você vai encontrar no Novo Testamento o mesmo tipo de problema que no Antigo Testamento. É claro que o Novo Testamento é visivelmente superior em termos de ética ao Antigo Testamento, mas há diversos motivos para você não pensar que foi uma correção necessária o fato de Deus ter mandado o seu Filho, de Deus ter se feito homem para morrer por nossos pecados, em algo que também é muito arcaico para os tempos modernos, para a nossa visão de hoje. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, então. Em Efésios 5, a gente tem uma passagem clara sobre a subjugação das mulheres, que é onipresente na Bíblia. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Então, bom, se essa é a revelação de Deus, muito embora seja atribuída a outra pessoa que não Cristo nessa passagem, de qualquer forma Deus está sendo conivente com isso. Então, esse Deus seria alguém que acha que a mulher é inferior ao homem, ou deve ser submissa ao homem, deve ser liderada pelo homem. E vamos agora a Mateus 5, ao meu xará, que diz: a nova justiça é superior à antiga. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, mais uma vez, é algo muito seletivo. Eu sei que existe toda uma tradição de reinterpretar essas passagens, dizendo que, mais ou menos, que não é bem assim, pessoas que teriam desejado a salvação, caso viessem a se converter, tivessem a oportunidade de conhecer a palavra do cristianismo, essas pessoas não vão para o inferno. Isso é o que você vai encontrar, por exemplo, no catecismo, esse tipo de justificativa. Mas o que é mais plausível? É mais plausível que esse seja o caso, ou que isso é mais uma ética excludente, datada de um período arcaico em que as pessoas faziam parte de um grupo com seus próprios deuses e que forjavam costumes em nome desses deuses? Aqui você pode ver que todas as outras culturas são excluídas da salvação. Mais à frente, em Mateus 8, Jesus lança demônios nos porcos. Essa aqui é muito bizarra. A gente viu isso no texto do Bertrand Russell, Porque Eu Não Sou Cristão, que eu abordei aqui, onde o filósofo analítico fala: uma pessoa moralmente evoluída como Jesus não faria isso com os porcos. Especialmente hoje, que há um olhar mais atento para a questão animal, isso é ultrajante. Mas muitas pessoas que sequer se importam com os animais falam que isso não é nada, que não tem nada de errado acontecendo aí. Mas a gente está falando de alguém que dizem ser Deus.
E olha só o que ele faz. Tinha umas pessoas ali possuídas por demônios. Ele pega os demônios e os demônios falam: ah não, me joga nos porcos. Ele falou: vai para os porcos então. E aí ele joga os demônios nos porcos e os porcos vão até a água e morrem, possuídos. Vamos ler. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar do alto de um precipício e pereceu nas águas. É mesmo o caso que Deus seria tão impassível com relação ao sofrimento dos porcos? Isso é muito esquisito. Vamos agora para Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados seus, para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Então o que ele está falando aqui é que você basicamente tem que eliminar o seu pensamento próprio e se submeter às autoridades, não importam quais sejam. O que é totalmente antipolítico. Não tem nada mais antipolítico do que isso. Mas é uma forma muito eficiente de controlar as massas, que é uma das principais funções da religião. E ainda em Pedro, olha que legal que ele fala sobre a escravidão. Vós, escravos, sujeitai-vos com todo o respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. Então, não importa como você é tratado, a começar pelo fato de você ser escravizado. Se o seu senhor te trata mal, você tem que continuar tratando ele da mesma forma e se submeter a ele assim como você se submete ao senhor carinhoso. E olha essa outra aqui, Êxodo 21. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas se sobreviver um dia ou dois, não será punido, porque é dinheiro seu. Não tem nenhum problema. Se ele tivesse morrido, aí sim, aí tá errado. Mas se, você deu umas porradas ali, passou um dia ou dois, ele se levantou, tá tranquilo, vida que segue, é propriedade sua. Isso é Deus falando, teoricamente, segundo os religiosos. Faz sentido para você? Ou parece muito mais algo oriundo de pessoas que viveram 3.000 anos atrás, no deserto, com uma ética arcaica? É muito mais, evidentemente, o caso. Então, se você constatou isso e se você concorda comigo, deixa sua curtida no vídeo, pois é muito importante que esse vídeo alcance mais pessoas e a curtida, os comentários são as maneiras que o algoritmo do YouTube percebe a relevância do vídeo. Aproveite para compartilhar também para o máximo de pessoas que você puder, assim como, se você quiser estudar filosofia comigo e exercitar o seu pensamento crítico e participar de um grupo do WhatsApp com outras pessoas com essa intenção, considere se tornar membro do canal. É muito baratinho e não só você terá acesso ao grupo, como também aos meus cursos exclusivos, como o curso sobre a filosofia de Friedrich Nietzsche, com aulas semanais, e vídeos exclusivos e o seu nome como agradecimento nos vídeos também. Falando nisso, aqui vai o meu muito obrigado aos queridos membros do canal que tornam o meu trabalho aqui no YouTube possível. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda acha que a Bíblia detém a verdade sobre a melhor ética possível, como uma revelação da palavra do Criador do Universo, bom, você pode continuar acreditando, ninguém vai te impedir. Mas o seu pensamento não é racional, o seu pensamento é ideológico. Saiba disso. Talvez daqui a 300 anos, alguém encontre esse vídeo e fale: nossa, caramba, na época que o cara gravou esse vídeo, as pessoas ainda liam esses livros como se fossem a palavra revelada de Deus. Olha isso, cara, que bizarro. Pois é, eu acho que é isso que vai acontecer. A gente teve um progresso com a liberalização dos costumes, um progresso histórico, um progresso que começa lá atrás. Há uma evolução do Antigo para o Novo Testamento, assim como há uma evolução da ética secular com relação às religiões. E o nosso entendimento de ética é muito superior ao que pessoas de 3.000 anos atrás tinham, ou mesmo que pessoas medievais tinham, ou mesmo que pessoas no começo da modernidade tinham. E tudo bem, se você quiser fazer parte dessa nova era da humanidade, uma era mais racional,
é preciso você reconhecer que a religião não faz parte dessa realidade. A religião é algo que deve ficar no passado.